Aí, já foi? Pronto, pronto. Olá, amigos. Boa noite. Hoje estamos começando mais um podcast. O podcast tá na veia e esse é o 15º podcast. E estamos aí recebendo um grande amigo. É, é conhecido na região de Poço Verde e acho que na região quase inteira, né? O cara é um radialista, locutor. E vamos aqui com ele batendo um papo sobre política, sobre questão de rádio, né? Que ele começou, acho que um pouco cedo. Mas vamos aqui mostrar esse rapaz que está aqui do nosso lado. Bem-vindo aí, meu amigo Gabriel Oliveira, o Papaléguas da Notícia. Muito boa noite, Robinho. Boa noite, né, a todos os telespectadores, né? Quer dizer que é uma honra, né, poder estar participando aqui desse podcast, onde já passaram tantas pessoas, né, tantas figuras importantes, principalmente aí da política em toda a região, e eu agradeço, né, pelo seu convite para a gente bater esse papo. E mais além do que isso, Robinho, né, te parabenizar pela execução desse projeto, que eu vejo não apenas como um bate-papo, mas sim também como um incentivo para outras pessoas, porque sou um jovem, né, de apenas 23 anos, mas acredito que a minha história de vida serve de incentivo para muitas pessoas. E assim como foi vendo, né, conhecendo a história de outras pessoas, que eu me incentivei, esse nosso bate-papo pode incentivar outras pessoas. Exemplo, com certeza, para você criar esse projeto, você teve o incentivo, né, de alguém, foi acompanhando outras pessoas, e ao mesmo tempo que eu, para entrar na política, para entrar na comunicação, no ramo empresarial, também tive o incentivo de muitas pessoas. Então, além de um bate-papo, eu espero ser um incentivo também para outras pessoas. É isso daí. Eu comecei agora há pouco tempo e estou me espelhando, claro, em vários amigos, né? Como Rodrigo Ferraz, você também, Sim. Gabriel, que já é radialista há um bom tempo. Então, eu não tenho aquela voz bonita como você, como o Rodrigo tem, mas a gente aqui é um bate-papo descontraído, Sim. entre amigos, como eu falo sempre, e vamos seguindo dessa forma. E você, Gabriel, começou aí essa aventura ou esse projeto, se dizer assim, como radialista? Porque a gente, quando começa, muita gente diz, é uma aventura, o cara não sei se vai durar, se não vai. E hoje você está se consolidando como um radialista, um locutor aí renomado em toda a região. Eu sempre fui um ser apaixonado pela comunicação. Desde criança, até quem é familiar, amigo de infância, sabe muito bem como era o Gabriel Oliveira. Desde pequeno, pegava um pente, já simulava como se fosse um microfone. Então, sempre fui apaixonado pela comunicação, até mesmo na escola, nas apresentações que tinha. Sempre gostava, né, de estar ali como apresentador. E, graças a Deus, em 2021, recebi o convite para poder fazer parte, né, do quadro de radialistas da Poço Verde FM. Uma experiência incrível, inclusive permaneço ainda na emissora já há 4 anos e 6 meses. Então, acredito que foi algo, pode ser um dom, né? A Verdade. comunicação para mim foi um dom e hoje é para mim também um meio de vida, né? Inclusive eu sou um profissional do rádio, né? Eu possuo a DRT, né? Então, sou um profissional do rádio. Isso. E nesse caso aí, quando você começou, você veio se preparando para cada vez mais melhorar, né? Sim, com certeza. E a gente Se conhece. espelhando em várias pessoas, a exemplo, como você citou aí, o Rodrigo Ferraz e tantos, né? Tantas pessoas da região. Mais uma vez, nosso amigo Geraldo Macedo, né? Geraldo Macedo, também lá Uma em grande Simão Dias. figura. Sim, Até sim, eu lembro um pouco da história dele, que começou lá em 2001, foi até num colégio, foi numa rádio escola, e eu era sim. o office boy da tal escola. Mas eu quero contar aí mais pra frente, quando ele estiver aqui junto com a gente. Eu fiz o convite e ele virá aqui no nosso podcast mais à frente.
ou eu irei no podcast dele. No Né? podcast Sabe, né? também, sim, Eu sim. comecei aqui um pouco antes dele, o podcast, e logo em seguida ele começou o podcast dele também, lá, o Geralcast. Então, você ainda vai continuar na rádio? Porque a rádio parece que mudou de local, vai mudar de endereço. Como é que tá essa base aí? Que a gente vai entrar na política já já, gente. Sim. Todo mundo gosta de saber sobre a política. Já já a gente entra nessa ponta. Então, realmente, a rádio ela teve uma mudança, né? A gente está mudando de endereço, estamos lá da rodovia CE 290, lá no Conjunto João Emílio, e estamos vindo ali para a Praça Tancredo Neves. Ainda não fui comunicado se vou permanecer, né, no quadro de funcionários da emissora, mas eu acredito que sim, né? A gente tem essa expectativa e o público quer isso também. Inclusive, no meu último dia, né, de programa, foi na semana passada, na terça-feira da semana passada, né, diversas pessoas, diversas senhoras ligaram até chorando, né, ligaram, mandaram áudio, mensagem, enfim, chorando. E, Gabriel, você vai continuar na emissora, você vai sair, porque a gente cria esse laço de afinidade. O mesmo, Robinho, pode ter certeza que você está criando, né? E já criou. Na verdade, esse já é o 14º, né? 15º. 15º podcast, então pode ter certeza que você já criou uma afinidade, né, com as pessoas. E se algum momento você paralisar, por qualquer motivo que seja, as pessoas vão sentir a falta disso, porque já é aquela companhia. Então, o mesmo que acontece comigo, todas as manhãs as pessoas já estavam acostumadas, né, de 7 às 9 da manhã, estar ali comigo, né, mesmo que seja distante, né, apenas através do rádio. Então, estou aguardando, né, a confirmação por parte dos novos membros, né, da nova presidência da rádio, mas acredito que sim, irei continuar fazendo parte. E, se não for, vamos galgar, né, outros caminhos, né, oportunidades surgem, convites sempre surgem, também, graças a Deus. É isso daí. E também faz igual a história. Quem quer perder um bom profissional? E você é um bom profissional, já consolidado em Posto Verde, mas abre portas que eu acredito que convite não faltará, nunca faltou e não Sim. faltará em várias outras rádios, né? Então, e vamos agora voltar um pouquinho aqui, um assunto que a gente quer ficar sabendo, se você ainda almeja ser candidato na próxima eleição. E aí vai voltar um pouquinho para falar sobre essa que você passou, né? Que foi a primeira. Sim. Essa segunda. Segunda. Fui candidato em 2020, Robinho. A política, assim como a comunicação, para mim, é um sonho desde criança. Sempre gostei desse espírito, sempre tive, na verdade, esse espírito de liderança. Desde cedo, sempre era líder de turma, de movimentos estudantis, sempre fui aquele jovem inquieto, né, na sala de aula, aquele jovem que sempre queria melhorias, né, não apenas para a turma, como para toda a escola. E no ano de 2020, né, me lancei como candidato a vereador, naquele momento, ainda sem muito conhecimento, né, mas obtive 217 votos naquele primeiro momento, com a ajuda apenas de amigos, sem poder aquisitivo algum. Apenas no oba-oba, né, no corre-corre, no conversa-conversa, no bate-bate na porta, conseguimos 217 votos. E a partir daquele momento, eu percebi que a população pulsoverdense necessitava de alguém que lhe defendesse na Câmara de Vereadores, alguém que tivesse pulso firme. E por isso eu não desisti. Fiquei bastante triste, que a gente fica, é claro, quando há uma derrota, mas continuei. Com a ajuda de diversos amigos, chega a eleição de 2024, me lanço novamente candidato pelo mesmo grupo político, porque, Robinho, a questão da lealdade eu vejo para mim que é muito importante, né? Infelizmente a gente não vê tanto isso hoje na política, né? Você foi candidato e você sabe muito bem disso, hoje ser fiel é muito difícil, mas permaneci no grupo político, mesmo recebendo convite, é fato, né, de outros grupos políticos, e devido também a muitas situações adversas também ocorridas no mesmo grupo, mas permaneci. E fui candidato em 2024 e obtive 431 votos.
o dobro do que foi em 2020. Desta vez, com um maior conhecimento, já estava na rádio, né? Então fortaleceu o ciclo ali de amizade, de conhecimento, não apenas na zona urbana, como também na zona rural, mas infelizmente não obtive êxito, né? Fiquei como o primeiro suplente, sou hoje o primeiro suplente do Partido Solidariedade. Poderia, né, estar hoje como vereador, mas a política, né, Robinho, tem das suas artimanhas, né? E às vezes nem sempre aquele que foi fiel, aquele que foi verdadeiro, que caminhou, que te ajudou, né, você é reconhecido por líderes, né, ou pelo grupo político que você faz parte. Então hoje sou o primeiro suplente do Partido Solidariedade. Ao passar a eleição, fiquei bastante triste, bem mais triste do que na primeira, porque a primeira é o seguinte, é uma aventura, né, Robinho? É uma aventura, você vai conhecer como é que funciona a coisa. Já na segunda eu tinha grandes expectativas de ser eleito, as pesquisas, né, mostravam isso, mas as pesquisas não mostravam os acordos que aconteceram, mas, enfim, então fiquei bastante triste, né, conversando com minha família, conversando com meus amigos, com as pessoas próximas. Eu até cheguei a um certo momento a dizer que talvez nem pensasse mais em política. Mas respondendo à sua pergunta, se em 2028, quem sabe, eu ser candidato, bom, se o povo me chamar, eu vou. Porque a gente que é político depende do povo, né, Robinho? Verdade. Então, se o povo me chamar, porque é o seguinte, temos lá 11 vereadores. Chegar em 2028, o povo achar que os 11 vereadores que lá estão fizeram um excelente mandato, continue, né? E para mim vai ser muito bom, porque se eles estiverem bons, é porque foram bons para o município, né? O município que ganhou. Mas se o pessoal vê que há necessidade de mudar, o meu nome está, sim, à disposição, né? E assim como esteve em 2020, esteve agora em 2024, pode sim estar à disposição em 2028. E caso não esteja em 28, pode estar em 32, em 36, talvez não mais como vereador, o candidato a prefeito ou vice, por que não sonhar alto? Né? Não, o sonhar baixo ou alto não custa o mesmo preço? Verdade. Então, quem sabe, talvez a gente pode dar uma parada, né? E todos achar que Gabriel acabou, né? Acabou a carreira política por ali. E em 32 a gente volta com mais gás. E isso é possível, a gente já viu muitos políticos, né? Fazerem isso. Isso, recuar e quando voltar dar um salto bem maior. Então, isso também é possível. E a gente também não sabe, né? Porque às vezes o povo chama, mas há uma interrupção pelo partido. Sim. Ou pelo agrupamento. Porque às vezes o cara tá ali achando que vai, mas acaba com articulação política, como você acabou de falar, eles chamando a gente e dizendo, não, vamos colocar outro. No caso, aconteceu aqui comigo de colocar outra pessoa, mas não me tiraram. Mas, porém, também não tiveram nenhum tipo de argumento para colocar essa pessoa. Simplesmente colocaram e eu tive que engolir de goela abaixo, né? Como diz a história. E para mim foi uma complicação porque eu não esperava isso, né? A gente também, segundo eles, que eu não cheguei a ver a pesquisa, estava pontuando e de repente comecei a cair. Mas faz parte. E eu achei também que você ia ser eleito, né? A gente torcia. Era a visão da população. Inclusive, na cidade, na zona urbana, eu fui bem mais votado, né, do que o cidadão que foi eleito pelo partido. Então, assim, as pessoas até quando passaram a eleição, até hoje, na verdade, as pessoas se perguntam, gente, você não conseguiu obter isso, como? O que foi que aconteceu? E aí, Robin, a gente sabe com o passar do tempo, conversa vai, conversa vem, a gente conversa com um, conversa com outro, e a gente descobre, né, o que aconteceu, né, porque parece que no período da política, com quem nós candidatos, como se colocassem uma venda no nosso olhos, a gente não consegue perceber, não consegue, é impressionante. Mas com o passar do período eleitoral, como eu bem disse, conversa com um, conversa com outro, a gente descobre o que aconteceu e fiquei sabendo de várias situações, vários acordos, né,
que foram feitos, e aí Gabriel não tem pai ex-vereador, Gabriel não tem poder aquisitivo, Gabriel só tinha o povo, né? E a voz. E simplesmente não teve o peso político para fazer a diferença. Mas sou muito grato, Robinho, às 431 pessoas. Porque, olha, tivemos vereador que estava no mandato, teve muito menos voto do que eu. E estava com o poder na mão. E você sabe, a máquina não é brincadeira. A máquina pesa. E teve bem menos voto do que Gabriel. Então, sou muito grato a essas 431 pessoas, 431 amigos que levantaram a bandeira e que permanecem, Robinho. E que diz, Gabriel, onde você estiver, eu estarei com você. E isso é muito gratificante, Robinho. Demais, demais, demais. Você saber que você tem esse colegiado de pessoas, né, que estão aptas a seguir com você, mesmo sem você ter algo grandioso a lhe oferecer. Isso é muito gratificante. É isso daí. Eu passei por isso também e vejo, né, por onde eu passo. Robinho, estou com você. Isso é muito gratificante, Sim. é muito bom e estimula que a gente continue cada vez mais, né? Porque aqui a gente sempre também presta o assistencialismo. Sim. E acredito que isso se demanda no Nordeste inteiro ou até no Brasil inteiro, né? Sim. Que o vereador ou o candidato, ele está sempre ali com o povo diariamente e sempre está pedindo uma assistência, porque as demandas do município não consegue atender. E cada vereador, ou até a gente mesmo que perdeu, mas continua na labuta, porque eles chegam a nos falar, aqueles que votaram na gente, Sim. até aqueles que votaram em outro, e às vezes foi eleito, mas tenta ligar para eles, eles não atendem e acaba, rapaz, você tem como nos ajudar? E a gente vai lá, dá uma força daqui ou daquela. Como você falou, a gente não tem o poder aquisitivo, mas a gente tem uma coisa ainda mais forte que o poder aquisitivo, as amizades. Não, eu acredito que, por exemplo, se eu precisar de um favor, posso ligar para Gabriel. Se Gabriel precisar de um Sim. favor em Fronteira, a gente pode ligar. E esse favor, você entende, não é de mim para você, mas o povo, alguma pessoa pode pedir. Daqui, Robinho, não tem como trazer imposto verde? Você pode. Pô, vou levar. Se Gabriel, alguém pediu a Gabriel, é daqui, Gabriel me ligando, eu vou e levo. Não tem problema nenhum, é uma amizade. Então, isso aconteceu já comigo, de eu falar com alguns em Adustina, em Heliópolis, e eles me dão essa força, né, que é de Fronteira. E em Fátima também. Sim, Gabriel. E vamos voltar um pouco na questão aí anterior. Você batia muito na administração anterior, né, na rádio, como eu faço, como eu fiz aqui, né, com a gestão de Binho de Alfredo. E você tinha essa oposição ferrenha lá. Sim. E como é que está esse andamento ainda? Você acha que o que eles falavam antes, faziam antes e continua falando nas redes sociais? Por exemplo, o Igor teve agora no podcast Geraldo Macedo, falou algumas coisas que eu vi que a situação de hoje, né, de Roberto Barracão, se incomodou um pouco. Você acha aí sobre a fala de Igor? Então, como você bem disse, eu passei esses longos anos, cerca de 8 anos, né? Sendo o nome da oposição. Porque quando o menino. Hoje é fácil todo mundo ser situação, né? Porque quando o menino é bonito, todo mundo quer ser o pai. Mas na época das vacas magras, né? Onde todos abandonaram o barco, quem continuou foi Gabriel Oliveira. Viu? Gabriel Oliveira defendendo nas redes sociais, Gabriel Oliveira defendendo, quando eu falo defendendo, o agrupamento, né? Que hoje eu permaneço, né? Que eu faço parte. É o agrupamento Boca Preta. Então, o Gabriel que seguiu defendendo e sendo um opositor ferrenho de Igor Oliveira. Um opositor ferrenho. Como todos sabem, tá aí vídeos que não deixam mentir nas minhas redes sociais. Hoje, eu percebo, eu já tenho uma outra visão, Robinho. Quando a gente passa a ser situação, até o próprio Igor chegou a citar, acredito que foi na sua última postagem como prefeito, né? Que ele disse que eles eram vidraças e agora passariam a ser pedras, né? E nós, agora da situação, seríamos a vidraça, né? Então, realmente, agora eu percebo o quão difícil é
você poder administrar um município. É bastante difícil. Mas não me arrependo de forma alguma da oposição que fiz. E se for preciso, farei. Só que agora com outro entendimento, sabe? Até porque, Robinho, eu te pergunto, qual o benefício que Gabriel teve sendo aquele jovem inquieto, né, que batia de frente mesmo, sendo o nome da oposição? O que foi que Gabriel ganhou com isso? O que foi? Porque Gabriel passou 8 anos batendo de frente. E quando Gabriel foi candidato em 2020, Gabriel não teve apoio. 2024, Gabriel, quando a gente fala em apoio, Robinho, é de sentido dos grandes líderes, né? Isso. Da população a gente teve, graças a Deus. Mas dos grandes líderes. Qual foi o apoio que Gabriel teve em 2020? Qual foi o apoio que Gabriel teve em 2024? Por que não deixaram Gabriel ser hoje vereador? Porque hoje eu não sou vereador é porque impediram, Robinho. Sempre tem essas malícias nos agrupamentos, né? Porque impediram. Hoje eu poderia estar como vereador. E não precisava ninguém ter pegado em minha mão, não. Bastava apenas não me atrapalhar. Entendeu? E na maioria das vezes, os nossos aliados são, na verdade, os adversários. Principalmente nós somos candidatos a vereador, né? Quando somos, os nossos aliados são adversários. Porque a gente disputa entre nós mesmos. Verdade, verdade. E aí eu te digo, o que valeu desses 8 anos a oposição que Gabriel fez? Será que valeu de algo? Para alguém valeu. Para alguém valeu. Alguém conseguiu chegar ao poder com isso. Mas e para Gabriel? Então hoje eu passo a compreender mais o verdadeiro papel da oposição, assim como o papel, Robinho, também da situação. E sobre as críticas que Igor fez a Roberto, eu vejo muito que desnecessárias. Até porque Roberto, em 6 meses, fez muita coisa que em 8 anos Igor Oliveira não fez. Muita. E para mim, a principal coisa que Roberto fez, o mutirão da saúde. Olha, Robinho, eu já passei por 2 cirurgias no olho. Eu fiquei prestes a perder a visão. Não perdi, graças a Deus e ao povo de Poço Verde que foi solidário comigo na época. E quando eu vejo uma pessoa passar por problema de saúde, principalmente relacionado à visão, me dói, me parte o coração. E quando eu vi Roberto Barracão realizar aquele mutirão, poxa, para mim aquilo ali foi muito grandioso. E você percebe no relato das pessoas que foram agraciadas com este mutirão. Algo que a gente, infelizmente, não viu na gestão de Igor Oliveira. Quando eu vejo, outra coisa que eu vejo como errado da parte do ex-prefeito, né, agora advogado, Igor Oliveira, quando ele vai para uma emissora de rádio, de TV, um podcast, enfim, que ele começa a falar sobre a família das pessoas. Cara, para mim isso foge literalmente. Porque você fazer críticas relacionadas à política, Robinho, é uma coisa. Mas quando você fala do ser, isso daí já envolve a questão de família. Várias vezes eu vi Igor falar, o grupo de extermínio vai voltar ao poder, pistoleiros voltam ao poder, enfim, toda aquela situação, eu vejo que não é essa oposição que o povo precisa, né? Sejamos críticos, porque se faz necessário, porque se o prefeito for inteligente, se o gestor for inteligente, ele aceita críticas. E através dessas críticas, ele resolve os problemas. Agora, se for daquele que só ouve, né, os chegados, né, os chamados puxa, né, ou também carvão, né, que aceso ele te queima, apagado ele te suja. Este não vai para lugar nenhum. Ele tem que ouvir, sim, as críticas. Como eu vejo, Robinho, você gravando inúmeros vídeos, mostrando a situação das estradas vicinais aqui do município de Fátima. Com certeza esses vídeos chegam ao conhecimento do prefeito Binho. Ah, não vamos resolver não, porque é Robinho que está cobrando. E é só Robinho que depende dessas estradas?
E o povo não depende, não, né? Pô. Então, tem que ouvir as críticas, tem que ter críticas construtivas. E Então, eu discordo da pessoa de Igor Oliveira quando ele vai para emissoras de rádio, de TV e faz críticas relacionadas, assim, à pessoa, entendeu? Mas não tenho nada, Robinho, contra o ser Igor Oliveira. Fui um adversário, né? Político. Na verdade, não é adversário, porque eu não fui candidato a prefeito, né? Adversário é quem foi candidato a prefeito contra ele. Mas não, fiz oposição ao agrupamento político dele porque não compactuava com as coisas que tinha na gestão dele. E é democracia, você tem o direito de não concordar com o que um gestor está fazendo, Sim, mesmo que às vezes ele faça pela metade, como diz a história. sim, Bota um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá, para um satisfeito, mas às vezes para nós que está passando ali, não. Tinha que fazer por inteiro. Por sim, exemplo, sim, começar uma estrada, não ficar só pingando. Faça, sim, depois você vai para outra. Mas ele sai remediando, remediando e nunca acaba uma estrada definitiva. Então, por isso que se faz a oposição. E a oposição tem que ser com responsabilidade, tem que ser uma oposição com a crítica de responsabilidade. Uma crítica construtiva para que eles possam, lá na frente, entender e corrigir. Porque senão vai ficar sem essa parte de correção. Se ele ficar só atendendo os puxa, os carvão, como você falou, não vai para frente. Vai acabar uma hora ou outra dando com os burros na água. sim, Por mais grande que seja. Porque muitos, eu tive vantagem de voto, tal, tal. Pronto, teve você. Mas chega lá na frente, vai colocar um sucessor, cai. E aí? sim, Então, você fez essas críticas na época. Hoje, acredito que se tiver algo que esteja ali no seu campo de visão que você acha errado, você também vai falar. sim, sim, Né? com Você certeza. também vai falar. Porque, como você acabou de falar, o que eu faço e o que eu acredito que você faria também, ou faz, é cobrar para o povo. Com Você não está certeza. cobrando para o agrupamento político, você não está cobrando para o Gabriel. Né? A gente não cobra para nós, a gente cobra para a população. E vindo essa melhoria para a população, vai satisfazer todo mundo, vai ser bom para todo mundo. Eu digo sempre, eu tive aí em Salvador algumas vezes e criei uma associação aqui, juntamente na época com o Binho, né? Com o Binho de Alfredo, a qual foi o escrotrinador, foi ele que criou junto ali, escreveu tudo e editou os editais e a ata, tudo foi com ele na época, né? E o vereador daqui também, para que a gente conseguisse trazer uma ambulância para cá. E aí foram para lá e eu vim para cá, né? Eles ficaram Sim. lá e eu vim para cá. E até hoje essa ambulância nunca veio. E eu fui para Salvador algumas vezes, pedi aos deputados. E um chegou e disse: Robinho, uma ambulância eu não posso mandar, mas me peça outra coisa que eu enviarei. Eu parei de tudo para enviar para uma associação sua. Eu digo: olha, não, eu prefiro uma ambulância que vai atender todo mundo, aquele que votou em mim, aquele que não votou, aquele que votou no prefeito, aquele que não votou, vai beneficiar todo mundo. Se vir um trator, se vir alguma coisa, só vai beneficiar aquela associação, aquele grupo, né? Sim. Então eu sempre pedi uma ambulância. Então é sempre para o povo o que a gente pensa. E vejo isso em você e acredito que você continue o seu trabalho, que o povo vai enxergar e que os agrupamentos também políticos, ele uma hora ou outra vai ter que ceder a sua força, porque tem os aconchegos políticos lá, tem suas negociações políticas lá nos campos. Às vezes, eles pensam que vai favorecer eles e lá na frente acaba atrapalhando e prejudicando a gente que estava com uma boa vontade, com um bom coração, sem que não ia machucar. Então, espero realmente que você continue, como o menino me falou, Robinho, nunca desista, vá em busca, pode ter certeza que um dia chega a sua hora. E a gente vai devagarzinho, Gabriel. A gente não tem uma Ferrari para correr, mas às vezes a gente vai de bicicleta, a Ferrari do cara quebra no caminho e a gente de bicicleta passa pedalando e chega na frente dele. Então, continue e acredito que você vai estar na rádio e é um passo que você tem sempre a sua voz, sua locução, seu jeito de falar. Vamos ver aqui alguns amigos falando aqui. Miguel Reis. Meu primo. Vamos junto, meu primo. Com certeza minha tia Deus Amar tá na sintonia. Um cheiro, minha querida, viu? Professor Valverde. Lá de Simão Dias, do portal Simão Dias, como eu vejo. Mas passando a conhecer agora, ele diz aqui: boa noite.
grande comunicador Gabriel Oliveira. Deus abençoe, meu irmão. Amém, amém, meu querido. Também tem aqui Jamerson Gravações. Boa Meu noite. amigo Jamison também tá na sintonia aí, né? Um abraço. Então é dessa forma, né, que a gente fala. Você viu também esses dias o Plínio ir para a Rádio Regional. Você achou aí desnecessário a fala dele ou como você aí analisa essa fala de Plínio na Rádio Regional? Boa pergunta. Plínio é um cara jovem, né? Hoje é o único jovem, né? Na Câmara de Vereadores de Posto Verde. Ele faz parte de um outro agrupamento, né? Inclusive, acredito que ele tem muito a crescer no seu agrupamento político, tenho certeza disso. Mas diante de algumas falas, né, que ele fez na Rádio Regional, eu sou totalmente contra, né? Algumas falas que ele citou, como por exemplo em questões de obra, né? Poxa, Plínio, o irmão dele foi secretário de obras, né? E a história e o município tá aí, a população tá aí para dizer o que foi que Bruno fez como secretário de obra, né? A história tá aí para poder contar. Então, a gente fica assim também porque nesse já é o segundo mandato de Plínio. Isso, já é o segundo mandato. Porque quando o ex-prefeito, inclusive primo dele, estava no poder, por que ele ficava calado? É um questionamento que a população faz. Por que ele só falar agora? Tem coisa que está acontecendo errado? Tem, isso é fato. Toda a gestão, Robinho, tem suas falhas. Mas você vai querer comparar 6 meses com 8 anos? Não dá para se comparar, né? Então acredito que Plínio ele pecou em algumas falas dele. Tenho certeza que ele tem consciência disso, ele tem convicção, apesar de que ele defende um grupo político de oposição. Acredito que seja o nome mais forte da oposição hoje, é o nome de Plínio, como bem disse, um cara jovem que tem muito para crescer, mas eu vejo que ele se perdeu em algumas falas, né? E pode ter certeza que ele vai repensar no que ele disse. Ele vai repensar. Porque assim, como é que você tem um irmão que era secretário de obra, pouco fez na pasta, e você vai querer cobrar da secretaria de 6 meses? Então, né? Olhe por outras secretarias, né? Eu vou dar um exemplo também. O amigo lá, Pé de Ferro, que é vereador também. Olha a situação que o transporte de Poço Verde foi entregue. E quando eu assisto uma sessão da Câmara e eu vejo Pé de Ferro falar de transporte, poxa, aí não dá. A gente fica assim, cara, olha como foi que você entregou o transporte do município de Poço Verde. Eu não preciso falar não, só mostrar, tá na rede social. O prefeito Barracão fez muito bem em expor a situação dos veículos que ele encontrou. Aí você vai querer falar de transporte? Poxa, se defenda do que foi mostrado, que você deixou. Então, eu também não compactuo, você não perguntou sobre Pé de Ferro, mas já entrando nesse assunto, né? Eu também não compactuo com algumas falas dele também, na Câmara de Vereadores. Então, E eu espero que a população de Poço Verde acompanhe a sessão da Câmara, viu? Para ver o que é que os vereadores que vocês elegeram, o que é que eles estão fazendo. Será que eles estão defendendo os interesses da população? Ou eles estão defendendo A ou B? Isso daí é que o povo tem que ficar de olho. No caso lá, ela é transmitida ao vivo também? É transmitida ao vivo. Muito bom. Então o povo tem que ter essa vontade de ficar sempre fiscalizando. O vereador é eleito para fiscalizar o poder executivo, né? Sim. E a gente tem que fiscalizar os dois. Tanto o vereador quanto o prefeito. Sim, com certeza. Então a gente tem que cobrar dos dois, né? A gente tem que cobrar dos dois. No caso aí, o Pé de Ferro e o Plínio é da oposição hoje. Isso, né? sim. São os dois da oposição. Lá são 9, é? 11 vereadores. 11 também, igual 11. a Fátima. 11 vereadores. Então, quer dizer que o agrupamento de Roberto hoje está com grande maioria. Tem maioria. Grande maioria, né? Maioria absoluta. É igual a Fátima. Fátima é 2 de Sorri e 9 de Binho. Do agrupamento. A gente fala assim, né? Sim. Mas é 2 do União, são 6 do PT e 3 do MDB. Então, falando assim nas siglas, né? Sim. Mas a gente tem o costume de falar, são 9 de Binho e 2 E 2 Sorria. É o jeito. Então aí, no caso, eu vi o vídeo também que Barracão rebateu o que Plínio falou na Rádio Regional, né? Sim.
Eu acho que, não sei se você foi de acordo com o que Roberto também falou, ou você acha que Roberto excedeu. Não, falou o necessário. Ele falou o necessário. Inclusive, Roberto, ele tá pegando o jeito da comunicação também, viu? Né, ele tinha no começo era, né, um pouco tímido, podemos dizer assim, mas agora já pegou o jeito na comunicação e se faz necessário, Robinho. Hoje tem. Hoje a comunicação é primordial para qualquer gestão, né? Então você tem um bom diálogo, porque Roberto é um cara muito popular, mas na questão de rede social ainda era, né, meio inquieto. Mas agora não, agora já está começando a se soltar e faz grande diferença. É um diferencial de Roberto. Inclusive, acredito que já, daqui para o início do outro mês, aí, ele estará aqui conosco aqui, no nosso podcast. Bom. Então, mais uma vez, reforçando o convite aí a Roberto Barracão, prefeito de Poço Verde. Então, mas aí a questão, você falando aí da gestão hoje de Barracão. Você analisa o que nesses 6 meses, 7 meses? Né? A gente vê que tem algumas coisas que começou agora, como essa parte aí que ele acabou tirando um pedaço da entrada aí de Poço Verde, do asfalto. Você acredita que já tem uma licitação para fazer ou como é que anda? Porque eu acabei não pesquisando. Essa parte aqui é rodovia, então é de competência do Estado. E pelo que eu sei, Roberto já cobrou, né, por diversas vezes, ao governo do estado para poder fazer um novo recapeamento. Mas ali precisa de um estudo bem aprofundado, porque aquelas ruas ali há muitos anos, aquela rua ali alaga, né? Então não é só você chegar e jogar uma burra asfáltica, tem que ter todo um estudo. E isso requer tempo. Verdade. É porque ali precisa de um dreno muito bom para drenar toda aquela água e também a infiltração que vem por baixo. Sim. Em Fátima também teve isso. E eu trabalhava na Amorim Barreto, né, na pista. E eu vi toda o problemático para resolver. Demorou e mesmo assim deu muito borrachudo. Começou a estourar de novo, teve que voltar a refazer algumas partes. Sim, Gabriel. Voltando também, você tem acompanhado o Roberto aí. Qual foi algumas coisas que você acha que ele vem fazendo aí? O ginásio, essas coisas aí. Porque eu tô então, Roberto, ele tem buscado muita ajuda de deputados, né? Deputado, senador, tem conseguido, inclusive, diversas emendas e tem conseguido realizar muita coisa. Em Poço Verde, como eu citei essa questão do mutirão da saúde, tivemos a primeira parte, né, que foi cirurgias de catarata, de pterígio, houve também consulta com neuropediatra, algo que as mães cobravam bastante lá no município. Inclusive agora vai ter, essa semana agora, a segunda fase desse mutirão, né? Tivemos também na questão de esporte, né, que infelizmente estava abandonado lá em Poço Verde e o professor Léo Poncinho conseguiu recuperar a questão do esporte, onde ele criou a Copa Rural, valorizando os clubes da zona rural, que infelizmente não tinha, né, tanto privilégio, né? Então, o Roberto já conseguiu fazer nesses 6 meses muita coisa. Outra coisa também que é o primordial, salário em dias. Até hoje não atrasou sequer um dia. Muito bom. Funcionário em Poço Verde, disso não se reclama. Disso não reclama. Pode ter certeza disso. Salário em dia, salário na conta, que é bastante difícil hoje em dia ter um município que pague, né, pague certinho, né, o salário. É muito bom, né? Porque o início também, sempre, quase todos os prefeitos, ele preza muito por estar ali trabalhando. Às vezes, quando chegar na frente, tem algumas dificuldades. Sim. A pessoa acha que não, mas... Porque a gente vê muito fazer algumas coisas quando vem algumas emendas parlamentares. Porque, às vezes, de recurso próprio, a prefeitura não consegue fazer muita coisa. Infelizmente, tem que ter um bom planejamento e outra coisa, a boa vontade do secretariado. Como é que você acha que o secretariado foi bem escolhido? Será que estão bem sendo avaliados? Como é que você acha aí sobre os secretários novos aí de Barracão? Bom, sobre os secretários, acredito que Roberto acertou em grande parte deles. Sabe que sou um cara muito crítico, né? Verdade. Grande parte deles. Em alguns, eu acredito que
ele houve uma falha por parte de Roberto em alguns secretários, mas isso o tempo vai mostrar para ele, né? Não precisa chegar aqui e querer expor fulano, ciclano, beltrano, Isso. mas a grande maioria ele acertou. A grande, não sei ao certo se tem 8, 9 secretários, a grande maioria ele acertou, Robin, isso eu tenho certeza, mas teve alguns aí que nesses 6 meses mostraram que não dá mais, né? Não, mas enfim, o tempo há de mostrar, né? Ou eu posso também estar errado, né? Daqui para frente pode ser que esses secretários melhorem em alguma coisa, mas eu falo com base no que eu ouço. Eu sou um cara que ouve muito as pessoas, Robin, até por estar na rádio, ter o meu portal de notícias, eu ouço muito o que as pessoas têm a dizer, e isso é o que o pessoal comenta, e como eu digo, eu sou um porta-voz da sociedade purso-verdense, né? Então, é o que eu ouço. É porque você sabe que para o prefeito fazer um bom trabalho, depende muito dos Sim, secretários. Depende muito. Tem secretário que é, como você acabou de falar no instante, que pode ter o puxa ou o carvão. Né? sim, Tem sim. muito que acontece de fazer isso e queimar o prefeito. Por exemplo, via um, falava o seguinte: não, semana que vem eu vou resolver, semana que vem eu vou resolver, semana que vem eu vou resolver. O cara Isso. chegava a cansar de tanto falar. Chega e joga real, ó, não tá podendo porque tá faltando a verba, isso, aquilo, outro. Mas vão a conversar com o prefeito para que o prefeito, se o prefeito colocar o valor ou alguma coisa na nossa pasta, a gente consegue fazer. Né? Mas tem uns que ficam enrolando, enrolando, e isso só faz queimar mais ainda o prefeito. Então Isso, tem que chegar prejudica falando. muito a gestão, né? A Isso. imagem do prefeito. Porque, no caso, a bomba, como diz, cai sempre para cima do prefeito, né? O pessoal, você perguntar quem é secretário disso, quem é secretário, em qualquer município, dificilmente você vê um secretário, você destaca, assim, de você chegar e dizer, quem é o secretário de tal? A pessoa já saber, né? Então, a pessoa só, quando tem um problema, só culpa o quê? Não, foi a gestão de fulano, foi a gestão de ciclano. É o prefeito que é culpado, né? Por isso, a necessidade de ter uma escolha técnica. Técnica. Muito boa. Né? Pois é, Rodrigo. A gente falou bastante sobre um pouco da política de Poço Verde, né? Tem alguns amigos entrando aqui. O Jorge da Silva É Andrade. um grande ouvinte lá do meu Está programa. ouvindo meu amigo Gabriel. Estou ouvindo meu amigo Gabriel. O nosso amigo Silvano Bastos. Boa Boa noite, meu amigo noite. Silvano. Todos que estão nos acompanhando aí, que vão acompanhar, porque a gente vai disponibilizar tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Os cortes completos, que a gente não consegue postar inteiro a parte dos cortes que eu faço, né? Do Sim. podcast. Eu estou fazendo uma live, mas acabo não transmitindo não salvando essa live hoje, porque ela não vai com a configuração do OBS, que eles fizeram o Instagram, deu um tilt aí, um negócio que não estava conseguindo mais fazer a transmissão. Aí eu ainda estou tentando fazer por outro caminho. Uma hora eu chego lá, como Sim. diz a história. Eu fazia antes, né? Aí começou a dar problema no Instagram. E não é no nosso, não. É o Instagram brasileiro. É um erro aí, um bugzinho que tá dando. Ah, pois você tem mais alguma coisa a falar sobre a política? Tá querendo dizer mais alguma coisa? Me diga aí, que a gente vai entrar em outros assuntos. Pronto, muito bem. Vou falar a política a nível, perguntou municipal, não tem nível estadual, Estadual. tem nível federal, né? Tem Próximo falando de ano. deputados, é verdade. Próximo ano é ano de eleição, né? Então, como é que podemos estar no próximo ano, né? Como eu bem disse no início da nossa entrevista, eu sou um cara de grupo, Robinho. Sou um cara de grupo, inclusive em 2020, 2024, e mostrei isso, né? Principalmente em 2024, em 2022, eleição de governador, né? Deputado. Que em 2022, Gabriel é quem seguia, né? No agrupamento Boca Preta, que é assim denominado lá, né? Boca Branca, Boca Preta. No momento em que o líder, né, não podia vir a Poço Verde, era Gabriel que ia de porta em porta pedir voto para os deputados, né? Como fiz em 2018, votei em todos os candidatos do agrupamento Boca Preta, também fiz em 2022. 2022 foi com esse diferencial, né? Infelizmente, por problemas judiciais aí, o Tony Dorinha não podia, né, estar presente em Poço Verde na campanha de deputado, e eu era o único remanescente do grupo
Porque os demais, cara, quem pegou ali os seus deputados, seu senador, seu governador e abandonou o barco, como eu bem disse, né? No início da nossa entrevista. Teve da vaca magra, todo mundo sumiu. Agora todo mundo apareceu. Então, naquele tempo o Gabriel continuou firme no grupo, indo de casa em casa, pedindo um voto. Os deputado estadual, federal, senador, governador e até presidente de Tonho de Dorinha. Ou seja, sou um cara de grupo, né? E agora, em 2026, tudo leva a crer que eu vou seguir, né? Também com o agrupamento de Roberto. Estamos ainda alinhando as coisas, né? Mas tudo indica que eu vou seguir, né? No agrupamento e seguir aí com o grupo, né, do prefeito Roberto Barracão. Inclusive, tenho muito apreço pelo deputado estadual Cacá Santos, vejo que tem feito um trabalho extraordinário no estado de Sergipe, surpreendendo a muitos. Né? Foi o primeiro mandato de Cacá e ele tem feito muito, principalmente para o Poço Verde. Recentemente tivemos o São João do Meu Lugar, que eu até parabenizo todos que fizeram este evento acontecer, que valorizou o artista local e valorizou os povoados. O comércio dos povoados girou com a realização do São João do Meu Lugar, que foi também através de emenda do deputado Cacá Santos. Tem também o André Moura, né, juntamente com a sua filha, a Iandra, também já destinou diversas emendas para Poço Verde. Tem muita coisa boa em conversa com o Roberto, ele me passou, que está para chegar para Poço Verde através da emenda desse deputado. Então a gente não pode, né, Robinho, virar as costas para quem não virou as costas para Poço Verde, né? Quem sempre esteve presente, a gente tem que tem que ajudar, tem que retribuir de alguma forma. Então tudo indica que eu devo ir aí com o Cacá, com o Iandra. Aí temos a escolha de 2 senadores, né? O governador não sei ao certo como é que vai ficar lá o agrupamento político. E acredito que eu só vou ser o diferencial só em presidente, viu? O governador, na verdade, tem o Fábio Nitidieri e talvez o Valmir Francisquinho. Há uma incógnita, né? Porque o Valmir não pode ser candidato, né? Não pode. Ele não pode ser candidato. Mas tinha liberado, depois voltou, teve um... Foi, assim, proibiram para ele não ganhar, né? Ele, na urna ele ganhou. Na urna ele ganhou. É igual o Gabriel em Poço Verde. Na vontade popular, Gabriel ganhou. Então, proibiram, aí depois liberaram, ele ganhou para prefeito de Itabaiana e agora proibido de novo. Mas tem outros nomes, né, surgindo aí na oposição, como o Tiago de Joaldo, né, que é deputado federal. Tem a própria Emília Corrêa, prefeita da capital, ou o vice Ricardo Marques, né, ou alguém que pode rachar com o grupo de Fábio Mitidieri. Bom, tudo é possível. Eu acredito que de WO ele não vai ganhar. Disso eu tenho certeza. Algum nome vai surgir. Na verdade, que eu acompanhei que Igor votou em Fábio Nitidieri, né? Sim. Então, aí fica um negócio que eu não sei se ele vai continuar votando. Porque se votar os 2 grupos no mesmo governador... Vai subir os 2 meio palanque, né? Eu acho meio estranho. Pode acontecer, eu já vi isso acontecer. Sim. Inclusive, uma vez eu fui ali em Adustina, aonde tava Sorria e Binho juntos para votar em Rui Costa. Eu achei estranho, né? Sim. Ali bem incomodado, mas estava. Nessa época eu fazia parte do agrupamento de Binho. Não estava no agrupamento de Sorria. De repente, olha o Sorria chegando e para votar no... Oxê, fica um negócio meio complicado, mas acredito que deve, em Poço Verde, eu acho que deve migrar um ou para outro. No caso, o André Moura é o quê? Ele vai ser candidato a deputado? Senador. Senador, né? Deputado é a filha. Ele deve ir para senador. Inclusive, é um nome de peso, né? Um cara, um grande articulador. O maior, na verdade, de Sergipe, articulador político, chama-se André Moura. Não à toa, o cara tem 2 secretarias no Rio de Janeiro. É brincadeira? Você sai daqui de Sergipe para ser secretário, pegar 2 secretarias no Rio de Janeiro. Pode. Não é porque o cara, fraco ele não é, né? O cara conseguir isso. Então é um cara. E tá se articulando, fez 23 a 25 prefeituras no estado. Então tem um grupo forte. Acredito que não ser tão difícil a eleição para ele. Porque não existe, eu não vou dizer fácil, porque não existe eleição fácil. Né? Mas não é difícil.
o André Moura. E a nível federal, eu acredito que eu não deva seguir com o grupo. Né? Votei em 2018 para federal também com o grupo, sem vontade, mas votei, né, no Fernando Haddad, em 2018, nos 2 turnos. 2022, em Lula, mas agora em 26. Nessa parte aí, não vou com o grupo. Tem uma outra visão a nível federal. Inclusive, hoje eu penso, se candidato for, Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Não sendo União ele... Brasil. União Brasil. Que é União Brasil, isso. Não sendo ele, pelo trabalho que ele faz em Goiás. O cara zerou a criminalidade em Goiás. E eu sou um cara que defende muito a segurança pública. Então, Ronaldo Caiado. Não sendo ele, o Romeu Zema, que fez um excelente mandato lá em Minas Gerais, ou o Ratinho Júnior, lá do Paraná. Isso para primeiro turno, né? Para segundo turno, qualquer um que for contra o atual. Tudo indica que vai ser Tarcísio de Freitas. É um nome bom, mas eu preferi o Ronaldo ainda. Mas dentro das pesquisas aí para federal, para presidente, Tarcísio lidera sobre todos esses outros. Mas é o seguinte, Robinho. A partir do momento que você é eleito governador de São Paulo, no próxima eleição você, querendo ou não, você já é pré-candidato a presidente. É igual a pessoa que assume hoje a cadeira de prefeito de Aracaju, querendo ou não, ele já é pré-candidato a governador. É igual em Salvador. Entendeu? Então, a partir do momento que Tarcísio foi eleito governador em São Paulo, a cadeira dele para presidente já estava começando a ser arrumada. E, historicamente, que eu sou um cara que gosta de olhar também a história, historicamente, só uma vez na história isso deu certo, que foi com Jânio Quadros. Mas a história, nem sempre a história se repete, né? Novos capítulos são construídos. E eu vejo que, por ser, né, o governador do maior estado do país, ele tem esse grande poder. Mas para isso ele precisaria de uma base mais sólida. Porque eu vejo que o problema hoje da direita, Robinho, é não ter uma base sólida. Porque todo mundo quer. Ah, claro, Todo mundo quer ser candidato. Diferentemente do que acontece com a esquerda. A esquerda, quem é o candidato é Lula. E se Lula não for? É quem ele indicar. Não tem outra escolha. E a esquerda não. Tem Tarcísio, tem Ronaldo Caiado, tem Ratinho Júnior, tem Romeu Zema, que eu já vi uma reportagem ontem, agora em agosto ele deve lançar o nome dele. Então, tem vários nomes. Se juntar, vai ser uma eleição bem acirrada. Talvez mais do que foi a eleição passada. Mas se não juntar, dá trabalho. Não acredito que deva juntar daqui para lá. Com certeza junta. Tem até uma especulação aí que a CM poderia ser candidato a vice de Tarcísio de Freitas, né? Então, era justamente o que eu ia citar. Que precisa, para Tarcísio ganhar mais força, ele precisaria do nome do Nordeste. Mas acho que o nome do ACM talvez não decolaria tão bem. Totalmente cogitado para governador, né? Ninguém sabe, mas a articulação política para federal vai rodar até o início do ano que vem ou até o meio. Porque assim, para o ACM ele ir para vice, tem que ter um nome mais forte do que ele na Bahia para ser o candidato a governador, para sustentar o palanque do grupo político. Então eu não vejo um nome assim para poder sustentar. Verdade. Vamos aguardar aí, né? A âmbito nacional, vamos aguardar aí. A gente está mais aqui agora observando o âmbito estadual, né? Que já está próximo. Sim. Daqui um ano já começam as movimentações, as pré-candidaturas sendo abertas aí a público, né? Porque agora muitos falam pré-candidatura mais um pouco mais suave ainda, tá? Porque a gente lança a pré-candidatura, mas não sabe se pode ter candidato lá na frente. E tantas articulações até tem esse detalhe também, né? Tem tantas articulações daqui até lá. Então vamos esperar aí o que é que vai acontecer no âmbito federal. Estadual a gente vai se preocupar agora. No caso, então, você já tem os seus 2 deputados, estadual e federal. Tá bem encaminhado. Não há uma certeza ainda, né? Mas tá bem encaminhado. Praticamente confirmado é só o Kaká. Isso eu posso confirmar. Estadual. O demais tá bem encaminhado. E eu espero que confirme-se, né? Para seguir no grupo. No caso, mas também não vai ser um só estadual. Eu acho que o grupo não vai se juntar só nenhum estadual. Com certeza sempre vai ter um vereador
indo para outro estadual, uma coisa e outra, né, Vi? Acontece muito isso. É o que mais acontece, É o na que mais verdade. acontece. Dentro da política é o que mais É. acontece. Então, aí, mas eu acredito que você vai acompanhar realmente esse que você já está disposto. E eu não sei se é o do próprio Barracão. Sim, é o dele. O dele Sim, também, né? sim, sim. Ah, pronto. É isso daí, Gabriel. E vamos mudar um pouquinho aí para o empreendedorismo. Se você é um pouquinho aí de tudo, né? Você Sim, faz um sim. pouquinho de tudo. É Não que sou nem, bombril, mas tenho 1001 utilidades. é que nem a gente tem que se virar. O Sim, brasileiro é criativo, o brasileiro tem que trabalhar em tudo quanto é lado para sair um, um pãozinho daqui, outro pãozinho da lá para juntar para comer dois pães, né? sim, sim, verdade. E aí você começou o empreendedorismo aí com a lojinha, como foi, ou foi importa em porta, como foi vendendo produtos naturais Isso. e por aí Eu vai. comecei como um barraqueiro, né? Tinha com uma barraca em frente, inclusive, ali à Casa Lotérica, né? O Banco do Bradesco. Comecei ali com a barraca em 2000 e... De ano eu sou perdido, rapaz. 2020 foi eleição, isso. Passado 2020. Com a barraca, comecei com a barraquinha, vendendo alguns produtos naturais, né? Naquele momento era sabonetes íntimos, tinha também alguns importados, né? E com o passar do tempo, graças ao bom Deus, né? Consegui abrir a lojinha. Porque, olha, a vida de barraqueiro não é fácil. E olha que eu passei pouco tempo, foi cerca de 2 a 3 meses. Mas é sofrido, irmão. Você arma lá a barraca, coloca suas mercadorias. Quando a chuva vem vindo, já fica com medo, desarma. Quando é muito sol, acaba destruindo também, né, a sua mercadoria. Então é uma vida sofrida. Em 2021, perdão, 2022. 2021 eu armei a barraca, isso. E quando foi 2022, eu abri a minha lojinha, onde até hoje se encontra, né, que é ali de frente da madeireira de Rosvaldo, ao lado da Energisa. A gente trabalha com produtos naturais, temos a linha também de importados, né? E vamos tocando o barco, né, do jeito que Deus quer. E me interessei bastante, Robinho, pelo empreendedorismo. Aí foi uma paixão descoberta, né? Não foi um dom, igual eu disse, da comunicação, da questão política, foi uma descoberta, o empreendedorismo, e eu gosto bastante. E pretendo focar muito no empreendedorismo. Por isso que, olha, se em 28 ter um Rei Gabriel na política, é porque ele está focado no empreendedorismo, para voltar em 32. É isso daí. Quer dizer, é como a gente diz, né? A necessidade faz com que o cara procure seus Sim, caminhos, sim, né? E sim. empreendedorismo foi um deles. Olha, eu vou falar aqui, gente, tem algumas pessoas assistindo no Instagram e a gente está fazendo o podcast ao vivo no YouTube também aqui, né? Vinícius está assistindo aí, mandando um abraço. E uma fã sua aí, minha sogra, Dona Ana. Ana do Capim Duro. Ela está assistindo aqui pelo Muito bem. Instagram. Gente boa. Inclusive, tem muitos ouvintes nessa região aqui do Capim Duro, o pessoal também ali do Faria, Jurema, Tabua, Malhada da Areia, Araçás, toda aquela região e ouve bastante. Consegue chegar, o pessoal sempre está ouvindo, né? E Sim, mandando, sim. pedindo música, como diz a história. E vamos ver aqui também no YouTube uma pergunta, eu acho que já foi um pouco respondida, que aqui é sobre política. Meu amigo J. Almeida, Rádio, TV, Web Jurema. Gente boa, já tá Qual a... medo. gente boa demais, né? Qual a avaliação o Gabriel faz da gestão de Barracão? Em um comentário do histórico da ponte de Sergipe, Bahia versus a, a gestões, Sugestões. as gestões passadas, acredito, né? Um comentário do histórico da ponte. Não consegui bem entender a pergunta aqui, né? Ficou um pouco. Ficou um pouco. Mas enfim, a avaliação que Gabriel faz da gestão do Barracão, eu citei agora há pouco, né? Já acredito que já foi respondida. Mas se for para dar uma nota, hoje eu daria nota 8. Muito bom, uma nota mais, claro que o cara é crítico, mas É, ele daria uma nota 10. sim. Para ser uma nota 10, o cara teria que se esforçar bastante. Mas ainda vai ser avaliado isso daí. Tá bem encaminhado para Lá chegar daqui nos uns 3 anos, 10. daqui uns 3 anos, você É. vai voltar aqui e dizer, né, qual é a nota final que você vai dar.
Pois, um abraço aí para o nosso amigo J. Almeida da Rádio TV Web Jurema. Esse cara aí, ele me ensinou algumas coisas aqui, né? Eu tenho Já participou, seguido, inclusive, do e já podcast, né? participou aqui podcast online. Ele falou que vinha, veria, mas acabou que não teve nesse dia condições de vir. Aí ele viu fazer online, ele bora. E aí, mesmo online, ele conseguiu me ensinar algumas coisas aqui. Né? Que como eu estou aprendendo, preciso da amizade desses caras, do Sim. conhecimento desses caras que já segue aí esse meio da comunicação, né? Principalmente na área da internet. E no caso aí, Gabriel, você só revende lá em Poço Verde, você só vende seus materiais naturais só em Poço Verde, um importado também, ou também você sai aí nas fronteiras, né? Não, não. No momento, só lá em Poço Verde. Mas como eu disse há pouco, e gostei muito, me interessei muito, né, com o empreendedorismo, e por isso que eu pretendo nos próximos anos focar ainda mais no empreendedorismo e quem sabe, né, chegar até outros municípios, exemplo de Heliópolis, a exemplo do município de Fátima. Inclusive, aguardo ansiosamente essa pista tão sonhada, né, sair aqui pelo Capindouro para facilitar, né, a nossa ida até Fátima, facilitar o comércio lá daquele município. Então, por isso que eu disse que me apaixonei bastante pelo empreendedorismo e quem sabe, né, no decorrer dos próximos anos, a Papaléguas pode estar em outros municípios. E a sua lojinha, o seu empreendedorismo, leva o nome Papaléguas também? Isso, leva o nome de Papaléguas. Que é para não deixar esquecer, né? E da onde veio esse nome Papaléguas? Era até estava na minha mente e depois acabou saindo. Da onde veio o nome Papaléguas? Muito bem. Eu utilizava, quando eu criei o portal de notícias, eu utilizava o nome O Boizinho das Notícias. Só que é um nome, né? Aí, estudando no Colégio Estadual Professor João de Oliveira, o professor Jorge, ele tinha um portal de notícias, ou seja, nós éramos concorrentes, né? Aluno e professor concorrentes do portal de notícias. E Jorge, ele já estava para encerrar o portal de notícias, porque ele não tinha tanto tempo de movimentar o blog à época, e às vezes acontecia um fato, agora eu já postava, ele ia postar de noite, amanhã, depois, então viu que não dava mais reggae, como diz no linguajar popular para ele, né? Então ele decidiu que ia encerrar o seu blog. E ele me deu a ideia. Gabriel, poxa, o nome Boizinho, rapaz, não tem nada a ver não com um negócio de notícia. Você tem que colocar uma coisa que se refira a algo que é rápido. Tipo um Papaléguas. Aí eu coloquei na mente, rapaz, tá aí um nome sugestivo, Papaléguas. E comecei a utilizar esse nome e caiu na boca do povo. Quando surge a ideia de ter a minha própria loja, eu penso, rapaz, qual é o nome que eu vou colocar? E visando sempre o lado político, viu, Robinho? Tem que colocar um nome para que as pessoas possam associar a mim. Quando a pessoa se lembrar da loja, se lembra de mim também. E aí pensei, por que não utilizar o Papaléguas? Porque tem algumas pessoas que me conhecem como Gabriel Oliveira, né? Outros Gabriel da Rádio, Gabriel Locutor, e outros Papaléguas. Então, qual o nome utilizar? Papaléguas. Importa. Porque focava mais na linha de importados, né? E aí depois migrei aí para a linha de produtos naturais. Então, por isso que eu utilizo o nome Papaléguas. Na questão da notícia, porque é algo rápido, né? Se refere a um personagem que é veloz, então veloz na notícia. E na questão da empresa, para que as pessoas também possam se lembrar de mim. Ao mesmo tempo que o slogan também é correndo para lhe ofertar o melhor. Papaléguas Importes, correndo para lhe ofertar o melhor. Muito bom. Pensei que tinha sido daquele desenho, né, do Papaléguas. Mip, mip. Não, então, também, porque se refere que o Papaléguas corre bastante, né? Então se refere a ele também. Inclusive, a logomarca da empresa é a imagem do Papaléguas. Muito bom. J. Almeida ainda fala que a ponte da divisa dos estados é responsabilidade de quem? Governo do estado, né? Governo do estado. Só que é o seguinte, eu acredito que a pista que vem de Cícero Dantas até Poço Verde, ela para realmente ali na divisa é a ponte, né? Sim. Porque, inclusive, quer saber se é da Bahia. Olha, inclusive, é uma curiosidade que muita gente não sabe, Robinho. Quando a pessoa passa ali da ponte, epa, tô em Heliópolis. Quem disse?
Poço Verde não faz divisa com Heliópolis por pista. Não faz. Passou da ponte ali, é Fátima. Fátima faz divisa com Heliópolis, aqui na Vaca Brava. Mas Poço Verde e Heliópolis, pela pista, não faz divisa. Poço Verde faz divisa com Heliópolis, lá no saudoso Valdenor, inclusive dá acesso lá para a terra onde eu nasci e amo de coração, que é o Pindobal, né? Ali, que é a região de Heliópolis, faz divisa ali. E também lá no Colégio Agrícola e lá no povoado Rio Real. Então, apenas por esses 3 locais que Poço Verde faz divisa com Heliópolis. Mas por pista, Poço Verde não faz divisa com Heliópolis. Muita gente, inclusive, se confunde com relação a isso. Como eu disse há pouco, essa questão de ponte é com o governo do estado, mas recordo-me que lá na divisa de Poço Verde com Adustina, lá na barragem de São José, por exemplo, nas proximidades, tem uma ponte, né? Que neste caso já não é de responsabilidade do governo do estado, porque não é uma rodovia. Então é de responsabilidade dos municípios. Inclusive, não recordo se foi no primeiro ou no segundo mandato de Paulo Sérgio, ele chegou a fazer, por conta própria, do município de Adustina, chegou a fazer essa ponte. Então tem as situações, né? Tem questões que é o governo do estado e tem outras que é o município. Mas isso cabe, né, aos gestores, cabe ao prefeito buscar, mesmo que seja aliado ou adversário, o governador do estado para poder resolver essas questões. Um exemplo, como eu citei o caso onde Poço Verde faz divisa com Heliópolis, lá no saudoso Valdenor, onde há muito tempo o pessoal ali em tempo de chuva sofre. Porque quem mora ali na região de Pindobal, Cajazeiras, João Grande, que fazem a feira no município de Poço Verde, dependem do comércio de Poço Verde, em período de chuva essas pessoas elas não conseguem ir para Poço Verde. Então, o que é que o prefeito... Até uma sugestão que eu até faço para Barracão. O prefeito Barracão poderia se juntar com o Mendonça, fazer uma ponte. Iria beneficiar os 2 municípios, né? O mesmo que acredito que tem outras localidades, talvez Heliópolis com Fátima, com Cicero Dantas, que passam as pessoas também por esta situação. Então, neste caso específico, seria de responsabilidade dos prefeitos, né? Dos 2 municípios. Você falando de Paulo Sérgio, o homem trabalhou demais. Sim. É incansável, né? Tem um planejamento, como ele mesmo citou aqui no podcast, um abraço, Paulo Sérgio, que ele, em tempo chuvoso, enquanto tá a chuva, ele estava escavando aí o cascalho para usar no verão. Então, muito planejamento. O cara fez quase todas as estradas. Parece aí, não sei se foi 65% das estradas, que ele fez durante esse mandato dele, os 2 mandatos. Quer dizer que ainda vai tentar fazer o restante, os 35 que faltam. Mesmo porque ele é secretário de infraestrutura. Infraestruturas, sim. E eu vejo bastante que Barracão tem muita amizade, proximidade a Paulo Sérgio. Inclusive na festa que teve aí agora, né? São João, né? São João não, São Pedro. São Pedro. São Pedro, estavam os 2 juntos. Aí. Então, um forte abraço também, o Barracão novamente. Então, espero que Barracão faça uma boa administração e se espelhando no nosso amigo Paulo Sérgio. Sim. Paulo Sérgio fez o diferencial lá no município de Adustina, não desmerecendo os que passaram, mas acredito que foi o maior prefeito da história de Adustina. E sim, obras isso é visível, né? Mas pelo ser político também, eu falo assim, o cara conseguiu fazer o seu sucessor com expressiva votação naquele município. E é um cara que surgiu de baixo também, né, Robinho? Quando a gente fala de política, nesse sentido também, que é um cara que não vem de berço de ouro, né? Começou lá embaixo, se não me engano, ele foi conselheiro tutelar, né? Isso, ele começou como conselheiro tutelar, radialista, vereador, e depois foi candidato a prefeito. Não recordo se de primeira se ele ganhou. Ele falou aqui, mas não me recordo. Ganhou, foi reeleito com expressiva votação. De primeiro 2016. E tem um nome forte, não sei se ele pretende, mas tem um nome forte até, quem sabe, para colocar o nome à disposição para deputado.
pode chegar a ganhar, tudo é possível. Não, ele estava cogitando, acabou recuando também porque o agrupamento que ele apoiava na época para governo era a Sim, ACM e acabou perdendo. Então ficou, quer dizer, quando você está mais equilibrado, tem um agrupamento mais forte, você tem mais possibilidade de você se eleger. Então entendi. ele viu a possibilidade um pouco menor por devido ao governo do estado que ele apoiou na época, né, não ter elegido, no caso a ACM. Então, mas justamente que vínhamos comentando desde no início aqui do nosso bate-papo. Ele pode ter dado uma recuada para dar dois Fôlego saltos novo, ainda maior, fôlego quem novo para sabe, né? Dar um pulo para frente. E é um bom nome, né? O Paulo Sérgio fez o diferencial lá no município de Adustina e são exemplos como o do Paulo Sérgio que devem ser copiados por prefeito de toda a região, né? Porque o cara é um verdadeiro exemplo, né? E exemplos bons devemos seguir. É isso daí. Nosso amigo Gidelvan mandou um muito bom. Ele tá pelo Instagram aqui. Ah, sim, sim. Tá pelo Instagram. Eu não sei se você conhece, mas a Gildevan 2 está aqui. Gidelvan. Um abraço aí pro nosso amigo Gidelvan. Pois é, um bom papo. A gente temos aqui 1 hora e 15 minutos aproximadamente. Aí eu quero saber de você, suas considerações finais, ou se você quer falar mais alguma coisa. Porque é como eu digo sempre a todos que vêm aqui, eu não sou aquele cara técnico, sou aquele cara que fica ali com aquelas perguntas firmes. Não, aqui é um papo entre Sim, amigos, né? E mesmo que eu fosse aí um jornalista que eu tivesse estudado para isso, eu também gostaria de fazer assim, simples, porque é para o povo, sim. né? Não é aquele negócio mais rigoroso igual os telejornais. Boa noite. Você gostaria de. Pronto. Só aquela pequena coisa. Não, a gente bate um papo como se estivesse na sala de casa, ou numa festa, ou num bar, qualquer local. A gente bate um papo espontâneo. Então, se você quiser ter mais algumas colocações e as suas considerações finais, para a gente estar fechando, né? Muito bem, Robinho. Mais uma vez agradecer, né, a você aí pelo convite. Agradecer a todos que seguiram acompanhando até esse exato momento. Agradecer aos amigos, né, aqueles 431 amigos que me ajudaram na campanha, que seguem firme, né, comigo. Agradecer a todas aquelas pessoas que logo cedo estão com o rádio ligado, ouvindo atentamente o meu programa. Quero dizer que vamos continuar firmes, né, na nossa luta, na questão política, como bem disse. Espero ser candidato e obter êxito em 2028, se for da vontade da população, se o grupo político tal qual faço parte vê que há a necessidade de Gabriel ser candidato, estou à disposição. Se não houver necessidade, não tem problema, 2032, 2036, o bom Deus nos dando vida e saúde, estaremos aí para poder disputar. E, mais uma vez, Robinho, parabenizo, né, por este projeto, como eu bem disse aqui no início da fala, não é apenas um bate-papo, mas sim um incentivo para outras pessoas, pessoas que querem atuar na área da comunicação, assim como eu, na área do empreendedorismo ou na área da política. Quer dizer, as pessoas que têm sonho, né, que elas lutem, persistam, né, nos seus sonhos, independente da situação, até mesmo situação financeira. Não tive a oportunidade de falar mais, porque também se falar muito, íamos passar aqui a noite toda, né? Mas sou de família pobre, né? Não tenho padrinhos políticos, e o pouco que eu consegui hoje, graças a Deus, foi com muito trabalho, estudo, acima de tudo, né? E graças também aos bons amigos que pude fazer ao longo da minha vida. Tive vários anjos na minha vida. Então, para você que está acompanhando, você tem um sonho de algo e você acha, é porque eu sou de classe média baixa, né? Eu sou, no linguajar popular, eu sou pobre, eu não vou conseguir tal coisa. Não siga essa linha, não. Não vá por isso, não. Porque um dia eu já parei e pensei, poxa, por que é que fulano, ciclano consegue isso, consegue aquilo? E com o passar do tempo eu percebi, foi com muito esforço, muita garra, muita dedicação, e foi sofrendo bastante. Porque, olha, o que vem fácil, vai fácil. Duvide muito daquilo que você vê que chegou com facilidade.
porque o que vem fácil, vai fácil. É um ditado antigo, mas que prevalece, vai prevalecer sempre. Então, duvide das coisas fáceis. Opte sempre pelas coisas difíceis. Você vai sofrer bastante. Mas cada gota de suor que você derramar lá na frente, você vai ver que compensou bastante. E isso em todos os segmentos. Porque, olha, na política, quem é candidato sabe o sofrimento que é, às vezes aliado, na verdade, adversários. No empreendedorismo, infelizmente, aqueles que têm um poder aquisitivo a mais querem lhe destruir a todo custo. Né? Você bota uma mercadoria de tal preço, o outro vem e bate, mesmo sem ganhar nada, apenas somente para te destruir. Enfim, em tudo que você pensa vai ter alguém tentando lhe destruir. Mas se você tem fé em Deus, independente da sua crença religiosa, para mim não isso pouco importa. O importante é você ter Deus. Não importa se você é evangélico, se você é católico, espírita, candomblé. Se você pensa em Deus, se você tem Deus na sua vida, você tem fé, perseverança, persistência, força, garra, você vai conseguir almejar todos os seus objetivos. Porque quem tem Deus, tem tudo. Tem tudo, é verdade. É aquele ditado: o muito sem Deus é nada, e o pouco sem Deus é muito. Então, esse é mais um velho ditado que prevalece e é a coisa mais certa do mundo. Então, mais uma vez, agradeço aí. Mandar um abraço pro meu amigo Cabelinho, que está assistindo aqui pelo Instagram, pela live do Instagram. Tá pelo YouTube, viu, Cabelinho? Pelo YouTube, é Fábio Reis dos Reis. Muito bem, um Gente abraço. boa. Tá lá em São Paulo, lá sempre nos prestigiando aí, assistindo, dando a audiência. Então, valeu, Gabriel, mais uma vez. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você que é um radialista e vai continuar sendo. Eu acredito que você vai estar aí na rádio, continuar, mesmo mudando de endereço, né, você vai continuar. Então, só lhe desejo sucesso e muita saúde e paz para que a próxima eleição, tenho certeza que você vai estar na Câmara. Pai em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lá, você aqui. Valeu. E antes de finalizar, agradecer meu querido amigo, parceiro, irmão de todas as horas, Ítalo, tá sempre comigo, tá aqui presente. Está ali. E meu amigo, meu irmão, esse cara que entrou na minha vida, um verdadeiro um pai, um amigo, um irmão, esse eu posso confiar todas as horas. O amigo André do Posto tá sempre junto com a gente. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. É terça-feira. Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos.